Lula deu entrevista ao jornal The New York Times. O artigo foi publicado neste domingo e mandou uma mensagem direta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O petista ressaltou no título do artigo que democracia e soberania brasileira são inegociáveis. Lula também destacou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, que classificou como histórica. Ele rebateu o governo Trump e afirmou que a condenação de Bolsonaro não foi caça às bruxas. No artigo, Lula criticou as sanções aos Estados Unidos e ao Brasil e afirmou que elas são tentativas de interferência política no judiciário brasileiro. O petista condenou o aumento de tarifas de Washington e classificou a medida como ilógica e equivocada. Lula avaliou que penalidades unilaterais impostas pelo governo norte-americano a outros países não são solução para os desafios enfrentados pela economia dos Estados Unidos. Marina Helena, Lula diz que os Estados Unidos perdem também muito com a taxação brasileira e deve abrir discurso agora na semana que vem na ONU em Nova York. Pois é. Bom, aí a gente vê também o que é uma mídia e outra, né? Enquanto a gente vê essa publicação do New York Times dando ali voz a Lula, despejando todas essas críticas, o que é impressionante é que ali eles não questionam, né? Porque o trabalho do jornalista, tudo bem, ouve, mas faz ali algumas perguntas, né? Ou critica certos pontos, a gente não vê nada disso, a gente vê ali o jornal completamente aberto para que Lula possa falar tudo aquilo que ele pensa. A gente sabe muito bem que o New York Times é uma mídia de esquerda nos Estados Unidos, também anti-Trump, então isso também explica boa parte desse espaço aí, né, dado para Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto isso, o Wall Street Journal fez também uma matéria, e aí criticando duramente o nosso judiciário, né, dizendo que o judiciário fez de fato um processo arbitrário. Eles destacam ali várias questões levantadas por Fux, a questão principalmente que o Fux disse que levaria à anulação total, absoluta desse processo, que é o fato de que jamais isso deveria estar no STF e principalmente na primeira turma do STF, toda a questão das provas que foram jorradas ali para a defesa num prazo muito curto, né, para que fossem analisadas, mais de 70 terabytes. Então você vê ali a comparação, como aqui no Brasil, né, Adriana, faz parte, a gente vê aí a mídia tem de fato um viés ali muitas vezes que fica escancarado. Eu vejo que é isso aí, a gente não espera nada diferente de Lula, né? Lula todo o tempo inteiro diz que está aberto à negociação, mas na hora que abre a boca para falar de Trump é sempre criticando, dizendo que ele não tem direito de fazer o que está fazendo, que ele está intervindo na soberania brasileira. Mas o que sobra para Lula? A grande verdade é que Lula já está em campanha e ele está usando todas as sanções que vêm dos Estados Unidos para fazer campanha, para dizer que isso tudo é um atentado à nossa soberania. Então, por quê? Porque na boca do Lula, as únicas coisas que restam, né, para o nosso presidente é falar de democracia e soberania. Senão, o que resta? Depois do absurdo do roubo dos aposentados, depois desse desastre que a gente está vendo na nossa política econômica, a gente está com recorde de déficit das contas externas e das nossas contas fiscais. Então, assim, não resta nada para o Lula mostrar que não seja isso. O discurso dele fica completamente vazio. Então, é isso que resta. Pois é, Ju, declarações de Lula escritas por quem será, hein? Celso Amorim? Agora, ele quer mesmo falar com Trump? Fica essa questão no ar, porque já faz tempo que Lula foi chamado à mesa, hein? Ele não quer nada, é retórica. A Marina falou o cerne da questão. O Brasil está quebrado. Tá uma loucura, não tem dinheiro nem para comprar, né? Não teve esse segundo semestre livros de história, de coisa para as escolas públicas. Esse desgoverno está literalmente acabando com o país. Então, o que resta para ele? A retórica. Quer falar com Trump? Quer falar nada. Até a chamada, né, do New York Times é a soberania, não sei o quê. Eu fico pensando quanto que ele pagou para o New York Times para botar lá esse op-ed. Lógico que não foi ele que escreveu, esse moço não sabe nem falar. Ele teve que ficar com alguém ensinando para ele a soletrar a soberania várias vezes até ele conseguir falar isso publicamente. É uma loucura, não quer falar com Trump, ele inclusive está desafiando o Trump.
e eu vou repetir e falo que venha milhares de Magnitsky para toda essa turma lazarenta, venha mais sanções, quem sabe esse anão de circo comece a se comportar de maneira correta. Pois é, e então esse artigo publicado neste domingo pelo The New York Times foi escrito por Lula, supostamente, né? Paula Camacho, e também agora essa expectativa para a semana que vem em Nova York. Lula confirmou presença na Assembleia Geral da ONU. Será que a partir dessa data algo pode mudar nesse sentido, nessa relação Estados Unidos-Brasil? Ah, pode mudar para pior. Sempre pode piorar a situação. Quando a gente está falando do Lula, pode piorar sim. Ora, todas as vezes que o Lula resolveu abrir a boca, piorou a situação. Com esse artigo não foi diferente. Tá ali falando que o STF tá certo, tudo ao contrário do que o Donald Trump falou que deveria ser feito, que precisava ser feito para começar qualquer tipo de negociação, ele foi o contrário. Então, claro que pode piorar. Dependendo do que ele falar, pode desencadear os piores diálogos possíveis que não vão acontecer. Então, o Lula falando que ele quer sim conversar com o Donald Trump, então por que não vai lá e conversa? Pega o telefone lá e conversa. Trump já falou que está aberto à negociação, que está esperando a ligação do Lula, só que ele não. Você acha que o Lula vai pegar o telefone? Imagine o Lula pegando o telefone e ligando pro Trump, Trump, vamos negociar aqui? Tudo que você falou na carta não aconteceu, nós não vamos fazer, nós vamos continuar perseguindo as mídias sociais, as empresas de mídias sociais, vamos continuar perseguindo a direita, acabamos de condenar Bolsonaro por um golpe fictício, mas vamos aqui negociar. Pode aqui me perguntar sobre o avião russo que pousou em Brasília, pode aqui me perguntar sobre os navios iranianos que ficaram atracados aqui durante meses, pode me perguntar por que eu importei uma corrupta do Peru, pode perguntar por que eu não quero classificar as facções criminosas como terroristas, me pergunte tudo isso, tem aqui na ponta da língua para responder. É claro que ele não vai responder, ele está morrendo de medo das perguntas que o Donald Trump pode fazer a ele, porque tudo que ele pediu não foi feito. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.el.